Graça e paz, eu sou o pastor Ayrton Araújo e essa é mais uma palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 diz assim: Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando os judeus ouviram essa palavra, eles perguntaram: mas livre de quê? E essa pode também ser uma pergunta que pode partir do nosso coração. De que eu devo ser livre? Bom, para entendermos essa liberdade que Cristo veio providenciar na cruz do Calvário, precisamos voltar à essência, voltar ao início de tudo. O homem criado por Deus, livre de toda a tutela do pecado sobre a sua vida, foi colocado para viver em plenitude, ali no jardim. Logo, ouviu de Deus uma instrução maravilhosa para que pudesse ele usufruir de todas as plantas que estavam no jardim, porém Deus colocou um limite dizendo: mas desta árvore você não deve comer, porque no dia que comer dela, certamente morrerá. O homem teve a escolha de permanecer vivendo em santidade, viver uma vida plena, uma vida a qual diz a Bíblia que Deus, na virada da tarde, descia ao jardim para viver uma intensidade de um relacionamento com este homem. Logo, esse homem recebe as instruções malignas do tentador, de Satanás, aonde começa um diálogo entre a mulher e a serpente. Na verdade, entre as entrelinhas dessa conversa, Satanás não apenas induziu a mulher que desobedecesse a Deus, mas ativou no seu coração um princípio que opera até nos dias de hoje. Porque antes, Adão tinha um padrão de santidade e tinha um padrão do que é certo e errado. E esse padrão era a voz do seu Criador. Ele não tinha outro referencial. Aquilo que Deus disse para ele não fazer era suficiente e ele não queria desobedecer à voz de Deus. Mas a partir da hora que o coração do homem é ativado a atravessar o limite da obediência, Satanás coloca entre linhas no coração do homem e da mulher, dizendo para eles: quem foi que disse que vocês devem ter apenas Deus como padrão do que é certo ou errado? Deus disse para que vocês não comessem, porque sabe que certamente o dia que comer, abrirá os olhos e será poderoso também. Ativou o coração na ambição e no sonho. Mas será que nós também não somos e vivemos também dentro desse padrão? Hoje a humanidade não quer mais obedecer a Deus. Hoje a humanidade quer tomar seus próprios conceitos do que é certo e errado, e agora nós precisamos adaptar sobre o politicamente correto. Mas eu costumo dizer que quando um homem, uma mulher, é concebido no ventre da mãe, ao nascer e dar o seu primeiro suspiro de vida, respiro de vida, esse homem precisa entender que ele já chegou devendo a alguém. Como assim? Na verdade, quando eu cheguei, tudo já estava pronto. Eu não trabalhei, eu não me esforcei, eu não fiz nada para que as coisas estivessem funcionando. Logo, eu entendo que eu não sou dono do lugar aonde eu vou viver a minha vida. Se logo não foi eu que produzi nada, existe alguém a qual passa a ser credor da minha vida. E eu preciso entender claramente isso, que eu vou prestar conta a esse ser.
É por isso que, quando Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, seu Filho unigênito, ele veio para resgatar o homem que estava perdido. Há uma culpa sobre os nossos ombros, e essa culpa nos leva a ser prisioneiros do pecado. E Satanás, todavia, passa a ser dono da vida deste homem que vive a prática do pecado sem qualquer tipo de arrependimento ou de retorno para dentro dos princípios daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É importante você entender que somente aquele a qual não tem pecado é suficiente e poderoso para trazer o sacrifício e o pagamento e nos resgatar da posição que estávamos. O pecado, ele gera em nós a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aqui não trata apenas da morte física, mas fala da morte espiritual, que é algo que nós devemos levar em conta. Precisamos entender que a eternidade não é apenas um raio, mas a eternidade é algo que nós não vamos entender a profundidade. Mas precisamos tomar cuidado, porque na eternidade é o lugar aonde nós vamos gastar a nossa vida. E aqui a Bíblia diz que somente aqueles que o Filho libertar será livre. E com certeza somente o autor da vida poderá dar vida, porque perdemos ela quando o pecado operou em nós. Mas Cristo, ao morrer, desceu nas profundezas da terra e levou cativo o cativeiro. Na verdade, levou cativo aquilo que era o poder total contra o homem. O pecado já não domina a nossa vida a partir da hora que nós decidirmos entregar nossa vida para Jesus e obedecer a sua palavra. Nós não seremos enviados para o inferno por causa do pecado, mas seremos enviados no inferno se recusarmos o pagamento que foi depositado ao nosso favor na cruz do Calvário, quando o sangue inocente verteu sobre aquela cruz. Todo homem que recusa olhar para a cruz e experimentar o favor divino, logo já está condenado, diz a Bíblia. Mas aquele que olha para Jesus e reconhece que ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, alcança a vida eterna, porque ele é o autor da vida. E sobre os teus ombros está depositado todo o poder no céu e na terra. Logo entendemos que se entregarmos e deixarmos a nossa vida ao coração de Jesus, ele tomará conta de nós e nos levará para o princípio de uma vida plena. A religião nunca vai poder nos salvar. Nenhum dogma nunca vai poder nos levar para perto de Deus, mas é coração quebrantado e arrependido que fará o homem alcançar a misericórdia de Deus. O Filho precisa nos libertar para que verdadeiramente nos tornaremos livres de toda culpa do pecado e passamos a viver o sacrifício e o perdão perfeito, total da cruz. Quem sabe você possa dizer, mas nas minhas condições, eu não creio que nem haja perdão, tamanha seja a intensidade do pecado que eu estou vivendo. Não existe um pecado que a cruz não possa apagar, a não ser, como diz a Bíblia, aquele que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o homem para de acreditar e recusa com toda a intensidade, dizendo que Cristo não é suficiente e poderoso para lhe salvar. Então logo ele recusa o trabalho do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado e do juízo. Se eu blasfemo contra o Espírito Santo, jamais vou entender o poder do pecado sobre a minha vida e também a graça maravilhosa que é a salvação de Cristo.
Fica aqui essa palavra ao seu coração, que Deus vos abençoe e que você possa ter um dia maravilhoso e que o Espírito Santo revele toda a verdade.